Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Armênio Advocacia, informando o direito. Hoje eu quero trazer para vocês uma informação a respeito do alvará judicial para liberação do FGTS em razão da pandemia. Diante da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram redução de renda em razão da suspensão dos seus contratos de trabalho ou até mesmo redução de jornada, que também veio juntamente com a redução de renda. E diante disso, existe uma previsão na lei do FGTS que poucas pessoas sabem, que dá o direito ao trabalhador de fazer o saque do FGTS em casos de calamidade pública. Calamidade pública essa que estamos vivendo foi reconhecida pelo presidente Jair Bolsonaro e ela está prevista até dia 31/12/2020. Ou seja, todos os trabalhadores ativos e inativos que em razão da pandemia, que já foi reconhecida como calamidade pública e que sofreram redução de renda ou eventualmente tiveram seus contratos de trabalho rescindidos durante a pandemia e eventualmente optaram pelo saque aniversário, ou seja, as pessoas que optaram pelo saque aniversário no início do ano, por exemplo, e durante a pandemia perderam seus empregos, ficam impedidas de fazer o saque do FGTS porque existe agora duas modalidades, saque aniversário ou saque rescisão. Aqueles que optaram pelo saque aniversário e durante a pandemia perderam seus empregos não podem ou não puderam fazer o saque do FGTS quando de uma rescisão de um contrato de trabalho. Portanto, existe na lei uma previsão em que dá direito a você, trabalhador, de fazer o saque do seu FGTS, seja ele integral ou parcial até um limite de 6.220. Isso vai variar muito de juiz para juiz. Como são questões novas, como são questões que surgiram em razão da pandemia, existem diversas decisões de um juiz para o outro. Então isso cabe muito ao entendimento do juiz a respeito do assunto. Mas nós aqui no escritório Armênio Advocacia, nós temos obtido vários resultados positivos, seja liberando o saque integral do FGTS, seja liberando até o limite de 6.220, a depender de cada caso. Um dos requisitos imprescindíveis é o estado de calamidade pública, que esse já foi reconhecido tanto pelo presidente Jair Bolsonaro, como também pelos estados, pelos governos dos estados e também pelos municípios. Alguns estados já estão saindo desse estado de calamidade pública e alguns municípios também. No entanto, existe o decreto 6 de 2020, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que estende essa calamidade pública até 31/12/2020. Então, diante dessa situação, se você se enquadra na situação de necessidade financeira causada em decorrência da pandemia ou durante a pandemia, seja por uma rescisão de contrato de trabalho, seja porque você teve uma redução de jornada e redução de renda, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho, de acordo aí com os programas que o governo lançou, você tem direito de ingressar com o alvará judicial, na Justiça do Trabalho, que é a justiça que tem sido reconhecida como competente para julgar esses alvarás judiciais, e exigir e solicitar para a Justiça o saque do seu FGTS. Vai caber a cada um dos juízes analisar caso a caso quem tem direito, quem não tem, qual o valor a ser sacado, a ser liberado por esse trabalhador. Então, o segundo requisito, além da calamidade pública, que seria o primeiro requisito, que já é reconhecido nacionalmente. O segundo requisito é você, trabalhador, ativo ou inativo, que sofreu redução de renda durante o estado de calamidade pública, durante a pandemia Covid-19. Se você se enquadra nesse perfil, você tem direito de ingressar na justiça com um pedido de alvará judicial. Nós temos conseguido, em vários casos nossos, uma liminar, uma decisão liminar. O que seria isso? É uma decisão em caráter de urgência, uma decisão antecipada, em que os juízes têm liberado aos nossos clientes que já faça o saque do FGTS no patamar em que o juiz reconhecer e depois o processo segue. A Caixa Econômica Federal se manifesta e numa decisão final o juiz confirma a liminar ou ele julga improcedente.
a maioria dos nossos casos nós temos conseguido obter êxito nessas ações, nesses alvarás judiciais. Portanto, se você se enquadra nessas condições, está passando por dificuldades financeiras durante a pandemia, em razão da pandemia, e precisa movimentar sua conta do FGTS, não perca tempo. Procure um advogado da sua confiança e faça isso imediatamente, pois o prazo está se esgotando. Tá? Conforme eu disse, o estado de calamidade pública foi estendido até 31 de dezembro de 2020. Não perca mais tempo. Procure agora os seus direitos e faça valer os seus direitos perante a justiça. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva agora. Clique no sininho também para que você receba novas notificações, seja notificado de outros vídeos que nós estamos postando semanalmente, trazendo sempre melhor informação jurídica para você de forma clara e que não fiquem dúvidas. Siga-nos também no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Até a próxima, obrigado!